Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje eu quero responder uma pergunta que eu tenho recebido muitíssimo ultimamente, que é se as mulheres judias cobrem o cabelo, por que que se usa peruca, se elas raspam o cabelo. Então, para responder isso, hoje eu trouxe também aqui uma amiga minha, mas sem mais delongas, vamos começar. A primeira coisa que é super importante a gente lembrar é que no judaísmo tem uma variedade muito grande de grupos. A gente tem judeus ultra-ortodoxos, judeus ortodoxos modernos, que a gente em hebraico chama de dati leumi, por exemplo, meu marido. A gente também tem grupos conservadores, grupos reformistas, a gente também tem inclusive judeus laicos, judeus não praticantes. Quer dizer, o judaísmo, ele é muito complexo. O que eu vou falar hoje é uma visão geral, aceita pela maioria dos judeus, mas sempre no judaísmo vai ter alguém que vai discordar em algum ponto e ok, é parte da discussão religiosa dentro do judaísmo. Por que as mulheres judias cobrem o cabelo? As mulheres judias costumam começar a cobrir o cabelo depois do casamento e a ideia é uma questão de recato e modéstia. A ideia é que o cabelo também tem o seu lado sensual e por isso muitas mulheres cobrem ele. Mas isso não é uma obrigação bíblica. Tem histórias na Bíblia que falam de mulheres casadas com o cabelo coberto, mas a Bíblia não fala que é uma obrigação, e sim essa é uma tradição judaica, mas é uma tradição que está muito enraizada principalmente nos grupos ortodoxos. A Bíblia não fala que é uma obrigação cobrir o cabelo e também não fala como ele tem que ser coberto, nem quanto do cabelo tem que ser coberto. Muitas judias costumam cobrir o cabelo com lenços, e tem lenços lindos e maravilhosos, super coloridos, que se usam em Israel. Mas eu imagino que a dúvida de vocês seja realmente em relação à peruca. Essa peruca que eu peguei emprestada de uma amiga minha para mostrar para vocês hoje. E às vezes pode parecer que não faz sentido como tu tá cobrindo o teu cabelo, mas cobrindo o teu cabelo com o cabelo de outra pessoa ou com cabelo sintético. Lembrem que já há muitos séculos perucas são uma coisa popular. A rainha Elizabeth da Inglaterra usava peruca. Peruca também tinha para homens. O rei Luís XIV da França usava perucas. E mesmo se a gente pegar uma nota de dólar, a gente vai ver aqui no dólar americano o George Washington usando uma peruca. Quer dizer, a gente vê inclusive no dinheiro americano até os dias de hoje, e celebridades americanas como as Kardashian usam até os dias de hoje. Então o judaísmo não está fora completamente como o único grupo que sim usa peruca. O judaísmo justamente começou a usar peruca no século XVI, devagarinho começaram a incorporar isso, com uma ideia também de proteção à comunidade. Muitas vezes mulheres judias eram olhadas diferente na rua por elas usarem lenço no cabelo e com uma integração à sociedade também. Se muita gente da sociedade, principalmente as pessoas importantes da sociedade, usavam perucas, muitas judias também começaram a usar peruca para fazer parte dessa sociedade e isso começou a se enraizar e virou uma tradição. Muitas judias ortodoxas até os dias de hoje usam peruca, parte lenço, parte peruca. A pergunta é o que tem por baixo. As mulheres raspam o cabelo realmente como a gente vê no nada ortodoxa ou elas têm cabelo por baixo? E a resposta é: tem cabelo. A grande maioria, todas as minhas amigas, inclusive quem me emprestou aqui a peruca, todas as minhas amigas sim têm cabelo por baixo da peruca. Tem um pequeno grupo dentro dos judeus ultra-ortodoxos, quer dizer, eles são a minoria da minoria, e esse grupo se chama Shatner, mas eles são a minoria da minoria. Só para vocês terem uma ideia de números, aqui em Israel, os Shatner, todos, no total, são 500 famílias, é pouca gente. Para quem vem em Israel, vocês vão ver muitas mulheres sim usando peruca e lenço, mas saibam que a grande maioria delas sim tem cabelo por baixo, às vezes o cabelo um pouco mais curto para facilitar o dia a dia, mas sim tem cabelo por baixo. E por isso, não é que o seriado Nada Ortodoxa está mentindo ou falando uma coisa que não existe, mas eles estão falando de uma pequena parte dentro do judaísmo e eles não nos contam no seriado que, claro, eles são a exceção e não a regra dentro do judaísmo. E se vocês estão planejando um dia vir passar férias em Israel, uma pergunta que eu recebo bastante também: eu vou em Israel, como eu tenho que me vestir? Eu tenho que cobrir o meu cabelo? Não tenho. Primeiro, pessoal, Israel é um país democrático. Cada um se veste como quiser. Se vocês estão vendo aqui, esse é o meu cabelo mesmo, eu não uso peruca, é uma opção pessoal minha. Eu, para feriados, para festas, para ir para a sinagoga, eu sim uso lenço, mas no dia a dia eu uso meu cabelo descoberto, como vocês podem ver.
E para turistas, vocês podem se vestir como vocês quiserem quando vocês vêm a Israel, com exceção de quando vocês vão a lugares santos. Se vocês vão na igreja do Santo Sepulcro, pessoal, não pode ir com mini short nem mini saia. O mesmo para o Muro das Lamentações, o mesmo para mesquitas. Recato, básico e modéstia para os lugares santos. O único lugar que realmente pede em Israel para cobrir o cabelo são quando vocês visitam lugares muçulmanos, não lugares judaicos, sim lugares muçulmanos, com mesquitas. Aí sim se pede para as mulheres cobrirem o cabelo, mas de resto, pessoal, venham a Israel, é lindo e maravilhoso e um país democrático e com escolha, mas dentro das escolhas, pessoal, tem muita variedade, muita riqueza cultural aqui. Um grande abraço para o pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Comentem aqui embaixo de que cidade vocês estão assistindo ou de que país, para quem está assistindo de fora do Brasil esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Um beijo e até a próxima!